Oi, meus queridos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre contratos administrativos. O que seriam contratos administrativos? Galera, o que é um contrato? Contrato é um acordo de vontades, né? Você no seu dia a dia faz diversos contratos. Você tem um contrato com a sua empresa de telefonia, não tem um contrato com o seu plano de telefone. Você tem um contrato quando você compra uma casa, vende uma casa. Quando você aluga uma casa, você tem um contrato de locação. Você tem um contrato quando você compra seu carro, vende o seu carro. Com a empresa de internet, com o seu provedor de internet, você assina um contrato. Diversos aspectos da nossa vida privada estão rodeados de contrato. Basicamente, o contrato é um acordo de vontade. São duas pessoas, o provedor de internet e você, que se juntam para a consecução de um fim comum. O provedor de internet quer te fornecer internet e você quer ter a internet e pagar por ela. E por isso vocês ajustam à vontade, o que é traduzido através de um contrato. O contrato com a administração pública, o contrato administrativo, não é muito diferente disso. É um contrato em que é parte a administração pública, porém é um contrato meio complicado, porque é um contrato em que você faz um pacto com uma parte que tem direitos completamente desproporcionais ao seu. Como assim desproporcionais ao meu? Nós vamos ver agora, passo a passo na nossa aula, mas a gente vai observar que quando a administração pública faz o contrato com outra pessoa, seja particular, seja uma pessoa jurídica, uma pessoa física, não há igualdade igual ao seu contrato de telefonia. No seu contrato de telefonia está você e a empresa de telefonia em pé de igualdade. Aqui a administração, quando faz um contrato administrativo, ela está acima. Ela pode rescindir quando ela quiser e você não. Ela pode redeterminar algumas coisas da forma que ela quiser, é claro, pensando no interesse público, né? Ela pode tomar um bem que você está utilizando para executar o serviço. Ela pode fazer várias coisas, muito mais coisas do que você. E por isso ela está num patamar superior. Isso é um contrato administrativo. Alguns autores, inclusive, diferenciam contratos administrativos de contratos da administração. Segundo esses autores, contratos da administração são contratos em que a administração é uma parte do contrato. Então, temos a administração e temos a pessoa contratante ou contratada. Isso é um contrato da administração. Por exemplo, a administração vai lá e loca um imóvel para funcionar a prefeitura. Isso é um contrato da administração, porque é um contrato em que a administração está em um dos polos, mas ela está em pé de igualdade. Contrato administrativo, segundo esses autores, é o contrato no qual a administração está acima. Nossa, professora, que confuso, né? Vem na lousa aqui, vai ficar mais fácil, olha só. Então, imagina o seguinte, eu tenho um contrato. Deste lado, eu tenho... Opa, perdão, deixa eu trocar aqui, gente, mais fácil. Deste lado, eu tenho a administração e deste lado eu tenho, por exemplo, uma imobiliária, tá? Imagina que eu estou locando um prédio para funcionar a prefeitura ou para funcionar uma escola, etc., uma creche, tá? A administração e a imobiliária, neste caso, estão em pé de igualdade. O contrato é ou a administração paga ou ela vai sair do imóvel, igual qualquer particular. Porém, alguns contratos nós temos a administração aqui e o contratante ou um contratado, ou seja, a outra parte, né, o terceiro, aqui, estão em pé de desigualdade. Por exemplo, a administração vai e deixa alguém fazer o transporte público da cidade. Sabe o ônibus da sua cidade de transporte coletivo? Quando a administração quiser, ela encerra esse contrato. Se ela falar, olha, eu não quero mais que você faça o transporte da minha cidade, não está sendo conveniente mais, ela vai lá e retira. Então, a administração está num patamar acima da outra parte. Não seria um terceiro aqui, né? Seria um segundo, a segunda parte. Aqui, no caso, a administração está num patamar de desigualdade e, para alguns autores, aqui nós temos os contratos administrativos, que é a matéria que nós vamos estudar hoje. Para esses autores, quando a administração estabelece um contrato em pé de igualdade, nós temos contratos da administração, ou seja, que a administração faz parte, porém não são contratos administrativos. Essa é a opinião de alguns autores aí de grande relevância, como a própria Maria Silva Zanella de Pietro. Beleza, galera? Então, o que são contratos administrativos? Vamos ver. É o ajuste que a administração celebra com terceiros para a consecução de fins
públicos. Tudo que a administração faz é com finalidade pública, né, gente? Sob o regime jurídico de direito público. Segundo a Maria Silvia, é um contrato vertical. Administração vertical para terceiro, uma vez que a administração utiliza o seu poder de império. Não é um contrato horizontal. Um contrato horizontal seria um contrato da administração e não um contrato administrativo. Muito bem, então nós temos um contrato vertical que a administração celebra com o terceiro, sempre para consecução de fins públicos e sob o regime jurídico de direito público. Este é o nosso contrato administrativo. Muito bem, nós acabamos de falar que um contrato administrativo é diferente de um contrato da administração. Porque no contrato administrativo, a administração está acima, é vertical, né? Então a administração tem alguns poderes, algumas prerrogativas. E aí, quais prerrogativas são essas? Vamos entender aqui o que faz do contrato administrativo tão especial. Comigo na lousa, olha só. Então, a primeira característica de um contrato administrativo é a presença da administração pública como poder público, e não como parte, mas sim como poder. Ela exerce uma posição de supremacia, certo? Segunda característica, sempre o fim é o interesse da população, a finalidade é pública. Terceira característica, justamente porque segue o regime jurídico público, a forma do contrato e o procedimento do contrato está prescrito em lei. Lembra que a administração pública não pode fazer nada que a lei não permita, é o princípio da legalidade. Estes contratos, gente, esses contratos administrativos, eles se manifestam em forma de contrato de adesão. Que é um contrato de adesão? Olha só. Contrato de adesão, gente, eu vou falar fora do direito administrativo, tá? Qual é o conceito de contrato de adesão? O contrato de adesão é aquele contrato que uma das partes faz o contrato todo unilateralmente a seu favor, né? Então, por exemplo, você vai abrir uma conta no banco, tá? Você vai lá, qualquer banco que seja, você vai abrir uma conta e você tem que assinar um contrato para abrir essa conta, como correntista dessa conta. Este contrato é feito 100% pelo banco. Você mexe nas cláusulas desse contrato? Você lê o contrato e fala, eu acho que aqui essa taxa de R$15 por mês para ter a conta não tá boa, não. Eu quero que abaixe para 12. Não é assim que acontece, porque não é negociável. Ou você aceita aquele contrato ou você vai para outro banco. Isso é um contrato de adesão. É aquele contrato que é unilateralmente feito por uma parte e ele não é negociável. Este contrato, inclusive, tem sérias consequências no âmbito do direito do consumidor. O consumidor pode facilmente, por exemplo, anular um contrato desse, porque ele não teve direito de mexer no contrato. Muito bem. Então, nós entendemos o que é contrato de adesão. É aquele contrato unilateral que só uma das partes estabelece as cláusulas. Este contrato de adesão, que pode ser um problema muito sério dentro do direito civil, dentro do direito administrativo é a regra. Todo contrato da administração pública, todo contrato administrativo é um contrato de adesão. Ou seja, a administração pública estabelece as regras do jogo. Sabe criança birrenta? Assim, ó, você vai brincar com a minha boneca, mas a regra é minha. Nós vamos brincar de escolinha, mas eu sou a professora, né? Vocês já viram essas crianças assim? É tipo isso, a administração fala, ó, eu vou contratar com você, mas é nos meus termos. Ou você assina, ou bênção, vai com Deus, tá? Isso é um contrato de adesão que é típico dos contratos administrativos. Voltando na lousa comigo, olha só. Então, nós já vimos que é um contrato de adesão. Além de tudo, é um contrato personalíssimo. Não pode o contratado subcontratar, tá? Então, por exemplo, a administração vai lá e fecha um contrato com a empresa Pão de Ló, faz de conta, para a empresa Pão de Ló fazer marmitas para uma escola pública. Não pode essa empresa Pão de Ló subcontratar para outra empresa, exceto, é claro, aí, parte de obras e previsões legais. Mas se não há uma previsão, não pode haver subcontratação, tá? Além de tudo, o contrato administrativo, deixa eu apagar aqui para a gente não fazer confusão. Nós já vimos que o contrato administrativo é um contrato de adesão, né? O que é contrato de adesão? Nós vamos brincar, mas nós vamos brincar nos meus termos. Muito bem. Além de ser um contrato de adesão, é um contrato que é permeado com as chamadas cláusulas
exorbitantes. O próprio nome já assusta, né? Cláusulas exorbitantes. São cláusulas que dão manifesta vantagem à administração e são necessárias para manter a supremacia do interesse público. Elas são implícitas. Galera, o que é cláusula exorbitante? É aquela cláusula, lembra que eu falei para vocês que no contrato horizontal as duas partes estavam no mesmo nível? E o contrato administrativo é um contrato vertical, em que a administração está acima. Por isso ela é detentora de cláusulas exorbitantes, cláusulas absurdas, cláusulas que o particular, o terceiro, que contrata com o poder público ou que é contratado pelo poder público, ele não tem esses direitos, mas a administração tem. Nós vamos ver aqui uma a uma das cláusulas exorbitantes, mas, por exemplo, a administração pode romper o contrato quando ela quiser. Imagina que eu estou executando, eu sou contratada da administração, estou executando o recapeamento de uma rua. Se a administração quiser, ela cancela meu contrato, vai lá, pega todo o meu maquinário e leva embora. Lembra da criança birrenta que eu falei? É isso aí, a administração é uma criança birrenta. Cansei de brincar, eu pego meu brinquedo e levo embora. Isso é uma cláusula exorbitante. Nós vamos ver todas as cláusulas exorbitantes, mas ela, mais uma vez, é característica da administração pública, do contrato administrativo. Retornando na lousa. Nós vimos então que é feito por contratos de adesão e com cláusulas exorbitantes. Além de tudo, é proibido nos contratos administrativos um prazo indeterminado. Então o prazo aqui sempre deve ser determinado, tá? Então a administração pública no seu contrato deve prever o início e o fim deste contrato. Muito bem, falamos das cláusulas exorbitantes, mas o que seriam então essas cláusulas exorbitantes? No que se traduz essas cláusulas exorbitantes? Nós temos várias possibilidades de cláusula e a primeira delas é a possibilidade de garantia. Pode a administração pública exigir garantia na contratação de obras, serviços e compras, a critério da autoridade competente. Galera, pensa comigo, tá? Nós temos que pensar que tudo que acontece no direito administrativo é em prol do interesse público. Imagina que eu contrato uma empresa para recapear uma estrada inteira, ou para recapear todo o município de São Paulo, por exemplo. E aí essa empresa vai à falência. E aí, como é que fica o serviço público, né? Em prol da continuidade do serviço público, administração, eu posso exigir garantias de que esse serviço será executado. Garantias financeiras, tipo, olha, será que essa empresa tem dinheiro mesmo? Será que ela vai dar conta de passar por uma crise? Será que ela vai acabar de executar esse serviço? Por isso, a administração pode exigir garantias. Volta na luz, olha só. O contratado opta pela modalidade de garantia. Olha só. A lei que traz os contratos administrativos, a Lei 8666, ela traz as modalidades de garantia. Ela fala, olha, a garantia pode ser A, B e C. E o contratado, ele escolhe a modalidade de garantia. O poder público fala, eu exijo garantia, ele exige. E o contratado escolhe qual garantia. Que pode ser caução em dinheiro ou em títulos na dívida pública, seguro garantia e fiança bancária. Olha o artigo 56. Esse artigo 56, gente, é da Lei 8666. Essa lei, ela trata da licitação e trata dos contratos administrativos, tá? Diz o artigo 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. Gente, duas observações importantes. Primeira, é a critério da autoridade competente, tá? Ela que decide se ela quer ou se ela não quer. E o segundo requisito é que esteja no instrumento convocatório, tá? Se estiver no instrumento convocatório, é possível exigir a garantia. Essa garantia pode ser caução em dinheiro, então eu vou lá e cauciono um valor. Ou então caução em títulos da dívida pública. Ou ela pode ser uma coisa chamada seguro-garantia, ou pode ser uma fiança bancária, muito similar com a ideia de fiança que a gente presta aí num contrato de locação, por exemplo. Muito bem, imagina o seguinte, eu prestei uma garantia, tá? E executei o serviço público. E aí eu acabei de executar esse serviço. Como é que fica a minha garantia? Ela fica presa lá com o poder público? Como é que funciona isso? Lá na lousa, mais uma vez, nós temos a previsão aqui que a garantia será liberada ou restituída após a execução do contrato. E quando em dinheiro, ela inclusive sofre correção monetária, ela é atualizada
monetariamente. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela administração, dos quais o contratado ficará depositário, o valor da garantia deverá ser acrescido o valor desses bens. Como assim, teacher? Não entendi nada. Olha só. Imagina que eu vou usar o mesmo exemplo de uma pessoa jurídica que vai recapear um município, recapear as ruas de um município, tá bom? Aí imagina assim, eu falo para essa pessoa jurídica, eu falo, olha, eu quero uma garantia de R$1 milhão, certo? Você vai depositar essa garantia, se você cumprir com o seu serviço, eu te devolvo esse R$1 milhão. Só que aí, além dessa empresa executar esse serviço para mim, depositar a garantia de R$1 milhão, para executar esse serviço, ela vai usar o meu maquinário. Olha só, ela vai usar todo o maquinário que eu tenho para recapeamento de ruas. Eu, administração, tá? Eu, prefeitura municipal, por exemplo. Imagina que estes maquinários, eles valham aí, vamos pôr, R$10 milhões, né? Sejam maquinários muito caros. O que acontece? Essa garantia de R$1 milhão tem que ser somada com a garantia do valor dos bens, com os 10 milhões. Então, essa pessoa jurídica vai ter que deixar garantido em dinheiro, ou em título da dívida pública, ou em seguro, ou em fiança, 11 milhões. 1 milhão pela garantia que eu pedi e mais 10 milhões pelo valor dos bens meus, da administração pública, que ela vai utilizar. Porque ela fica, a palavra correta é depositário. O que é depositário? Vem aqui comigo um pouquinho. A pessoa jurídica que executa aquele serviço, ou a pessoa física, dependendo do caso, ela está depositária do bem, ela vai cuidar do bem, como se ela fosse a responsável daquele bem. Então, ela vai ficar com aquele maquinário, utilizar aquele maquinário. Se tudo correr bem, no final, ela devolve o maquinário e pega a garantia de volta. Mas pode ser, por exemplo, que ela quebre aquele maquinário, que ela inutilize aquele maquinário. E aí, nesse caso, tem o valor do bem está lá assegurado em sede de garantia. Beleza, galera? Continuando comigo lá na lousa, então, nós vimos um pouquinho aí sobre a garantia como cláusula exorbitante. Mas essa garantia, professora, ela pode ser infinita, assim, né? Eu posso pedir uma garantia de R$500 milhões? Como é que funciona? Essa garantia, ela tem um limite, gente. Ela não pode exceder a 5% do valor do contrato. Então, imaginem vocês que eu tenho aí um contrato de R$1 milhão. Nossa, a professora é pobre, né? Não sabe nem escrever 1 milhão, tem que ficar contando zero, porque nunca viu 1 milhão na vida. Mas não poderá exceder 5% de 1 milhão. Professora, quanto que é 5% de 1 milhão? Fica para próxima, tá, amigos? Vocês coloquem no celular de vocês, que a professora de Direito não sabe fazer esta conta. Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, envolvendo a alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o limite da garantia previsto no parágrafo anterior pode ser elevado até 10%. Então, vamos lá. Nós temos uma garantia que se traduz em 5% do valor do contrato, tá? Só que esta garantia ela pode ser aumentada para 10%. Se a obra ou o serviço for de grande vulto, com alta complexidade, com riscos financeiros consideráveis. Se a autoridade, se a administração, através de parecer técnico, demonstrar todos esses requisitos, grande vulto, alta complexidade, riscos financeiros, ela pode exigir aí até 10% do contrato de garantia, beleza? Então é 5%, podendo chegar até 10%. Muito bem, a primeira cláusula exorbitante, então, é a possibilidade de exigência de garantia. Volta aqui comigo um pouquinho. A segunda cláusula, nós já vimos a primeira. A segunda cláusula exorbitante é a possibilidade de alteração unilateral do contrato. Como assim unilateral? É exatamente o que a palavra diz. É unilateral, de um lado. A administração pública fala, opa, este contrato assim não está funcionando e eu vou mexer. Eu vou mexer sozinha do meu lado e você que se adapte. É possível a administração fazer isso? Sim, é uma cláusula exorbitante, características dos contratos administrativos. Então vamos ver aqui no que se traduz essa possibilidade de alteração
unilateral dos contratos. Comigo na lousa. Olha só. Artigo 65 da Lei 8666. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. 1. Unilateralmente pela administração. Olha só. Quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Então, se a administração pública precisa adequar tecnicamente aquele serviço, aquela obra, e para isso ela modifica o projeto, modifica a especificação, é possível a alteração unilateral. Letra B, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos por essa lei. Então, imagine o seguinte, que aquela obra, ela ia ter 500 metros quadrados, vamos supor, e iria custar 50 mil reais. Eu vou lá e diminuo a metragem dela e, consequentemente, diminuo o valor dela. Ou aumento a metragem e aumento o valor. É claro que esta mudança, ela tem limites legais, tá? Limites estabelecidos pela própria lei. Então, muito bem, se a administração precisar modificar o projeto em prol aí de adequá-la à melhor técnica, ou então precisar mexer no valor do contrato em decorrência da diminuição ou do aumento da quantidade do objeto, é possível alteração unilateral. Esta mudança deve sempre respeitar 1. Interesse público, é claro, né, queridos? Tudo que é da administração pública deve respeitar o interesse público. A natureza do contrato. Eu não posso trocar um contrato de vigilância por limpeza. Olha só. Imagina que eu contratei aquele exemplo do transporte coletivo. Contratei uma empresa de ônibus para fazer o transporte coletivo da minha cidade. Aí, de repente, eu falo para a empresa: você sabe que eu não quero mais que você faça o transporte coletivo. Eu quero que você limpe o chão, que você varra a rua. Eu quero que você construa uma ponte. Como que a empresa de ônibus vai construir uma ponte, gente? Não tem cabimento. Então, eu não posso trocar o objeto do contrato, tá? Voltando lá na lousa. Olha aqui o limite quantitativo. Há um teto máximo de 25% do valor inicial atualizado do contrato. E no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50%. Então, há um limite, eu não posso modificar o valor do contrato à torto e à direita, né? Deve haver um limite de 25%, e se for reforma de prédio, de edifício ou equipamento, até o limite de 50%. E, além de tudo, deve ser mantido o equilíbrio econômico-financeiro, a gente vai falar um pouquinho disso ainda, mas deve ser mantido esta equação de equilíbrio. Galera, deixa eu contar um caso para vocês. Eu atuei em um caso, na minha comarca, onde foi construído um prédio que abrigaria um teatro para o município, certo? Então, ali funcionaria um teatro. Foi feito o projeto inicial, foi aprovado, houve uma licitação, a empresa ganhou a licitação e ela começou a construir este teatro. Neste meio tempo, tá? Várias companhias de teatro locais passaram a visitar o teatro e disseram algumas coisas muito pertinentes, do tipo: este ambiente não tem acústica. Como que a gente faz uma apresentação de teatro num ambiente sem acústica? Este teatro não tem camarim. Como é que faz para os atores se trocarem, para os bailarinos se trocarem? Aí veio o bombeiro, falou assim: olha, esse projeto aqui não tem saída se houver um incêndio, uma saída de emergência, não tem. Enfim, o projeto inicialmente previsto para o teatro precisou ser reajustado, né? Precisou haver modificações para atender os interesses das companhias de teatro e o próprio interesse, a própria determinação do Corpo de Bombeiros. É possível a administração mudar este projeto do teatro? Sim, é possível. Por quê? Porque há uma adequação técnica a ser feita, né? E houve uma mudança no projeto inicial. Então, a administração unilateralmente vai lá e muda o objeto do serviço. Respeitando a finalidade pública, é claro, mantendo-se ali no mesmo objeto do contrato, né? Não trocou a construção por transporte, por merenda. Continuou na construção. E por que deu problema?
Porque, na verdade, se tá na mão do advogado é porque deu problema, né? Sempre assim, nunca vai pra mão do advogado porque tá tudo certo. Deu problema nesta obra por N motivos, mas dentre eles houve uma mudança excedente ao limite permitido em lei. Então, a lei permite que haja um aumento de 50% no caso de reforma, né? Se não fosse, seria 25%. E uma vez excedido esse limite, você está ofendendo a lei 8666. Então, é possível fazer uma modificação? É, desde que se limite aos 25% ou então aos 50% no caso de reforma, tá bom? Voltando lá na lousa comigo, vamos continuar então. Então, nós vimos aqui os requisitos para mudança. Havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a administração deverá restabelecer por aditamento o equilíbrio econômico-financeiro. Então, nesse exemplo que eu contei para vocês, a empresa que estava construindo o teatro teve que dispor de mais materiais, de mais pessoas, por óbvio, né? Porque ela precisou adequar a obra às determinações do bombeiro e dos grupos de teatro. E com isso, é claro que ela perde dinheiro, porque se ela trabalha mais, ela despende mais dinheiro, ela compra mais material. E por isso a administração tem a obrigação de restabelecer esse equilíbrio econômico-financeiro. Cuidado! Segundo o artigo 58 da Lei 8666, as cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Logo, não são cláusulas exorbitantes. Olha só que interessante, gente. Nós vimos, até agora, a gente está falando disso, né? Que uma das cláusulas exorbitantes é a possibilidade de alteração do contrato, certo? Pode a administração mexer no contrato? Pode, desde que respeite os requisitos legais. Porém, há uma cláusula específica, que é a cláusula econômica, financeira e monetária, que não pode sofrer alteração unilateral, tá? Deve haver aqui a concordância do contratado. Então, é uma exceção, não é uma cláusula exorbitante, uma vez que deve ser mantido aí sempre o equilíbrio econômico-financeiro, porque senão seria um prejuízo para o particular, né? Muito bem, nós vimos que a cláusula exorbitante, então, a possibilidade de pedir garantia e a possibilidade de rescisão, de modificação unilateral do contrato, não rescisão, modificação. Agora nós vamos ver a terceira cláusula exorbitante, que agora sim é a possibilidade de rescisão unilateral. Professora, pode o poder público falar assim, eu não quero mais esse serviço e cortar o serviço? Pode, gente, pode. Em primeiro lugar, pelo inadimplemento, é óbvio, né? Se o contratado não cumpre com o serviço, eu vou lá e extingo, vou rescindir o serviço. Mas pode ser por razões de interesse público também, ou por caso fortuito ou força maior. Então pode a administração falar assim, olha, a construção desse teatro não está sendo vantajosa para a população, não é conveniente, não é oportuno, não é em prol do interesse público, por isso, ó, vou cortar, não quero mais essa obra. Pode, é possível a administração rescindir unilateralmente um contrato, tá bom? É claro que há consequências, mas é possível sim. Aqui nós temos as causas, né, por caso fortuito ou força maior, ou seja, algo externo, algo incontrolável, por inadimplemento do próprio contratado, por óbvio, né, mas nós temos também por razões de interesse público. Legal, galera? Continuando comigo lá na lousa. Vamos lá, então, dar uma olhadinha agora na possibilidade de fiscalização. Muito bem, eu fui lá e contratei um terceiro para executar uma obra pública, um serviço público, para fazer algo que é público. Eu posso fiscalizar esta obra? Eu posso fiscalizar esse serviço? Eu posso ver se está tudo sendo executado perfeitamente, dentro das determinações legais? Posso. Diz o artigo 67 da Lei 8666 que a execução de um contrato, ela deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração, especialmente designado. Permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
Cuidado, viu, gente? Os concursos, eles gostam dessa afirmação, de que o fiscal pode contratar um terceiro para ajudá-lo ou subsidiá-lo com informações, tá? É possível, sim, ter a fiscalização do poder público. Na verdade, é necessário que haja a fiscalização do poder público e este fiscal pode contar aí com a contratação de um terceiro. Esse fiscal, gente, ele vai fazer algumas determinações. Imagina o seguinte, que ele chega lá na obra e ele observa que o material que está sendo utilizado é de baixa qualidade, né? Aí ele fala, opa, o que é isso? Material de baixa qualidade. Vamos mexer nisso aqui, eu quero que você troque o material. Quero um material da qualidade, no mínimo média, vamos supor. Se o executor da obra e do serviço descumpre a determinação do fiscal, do fiscalizador, do membro fiscalizador, pode haver rescisão unilateral do contrato por descumprimento. Lembra que a gente viu as 3 causas de rescisão unilateral? Caso fortuito e força maior, interesse público, né, e descumprimento do contratado. Neste caso, havendo a não obediência do fiscal, pode-se rescindir aquele contrato público por descumprimento da parte contratada, né, da parte que deveria executar o contrato, e aí é possível a rescisão, que também é uma cláusula exorbitante. Galera, não acabamos nossa aula de contrato, na verdade ela tem um pouco mais de informações de suma importância ainda pra gente entender, mas eu vou dar uma pausa para você fazer um respiro, tomar uma água e a gente volta daqui a pouquinho. Tchau, tchau!